Olá, meu nome é Verônica Schmidt e hoje nós vamos falar sobre dejetos nas cadeias produtivas de origem animal. Esse tema é abordado nas disciplinas da Faculdade de Veterinária e do curso de Zootecnia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre o panorama da produção animal e por que a preocupação com os dejetos. Com o passar do tempo e a racionalização da produção, ou seja, o aumento, a produtividade, o aumento da produtividade, com isso o aumento de animais também em produção, principalmente a questão da utilização de confinamento dos animais em todas as fases do ciclo produtivo. Com isso, a gente aumenta a concentração de animais em uma pequena área. Como consequência, a gente vai ter uma produção centralizada e excessiva de dejetos. E este acaba sendo o grande problema em relação à destinação dos dejetos, porque eles não são produzidos em vários ambientes, mas sim numa grande concentração num lugar pequeno. Isso a gente pode ver, por exemplo, em relação ao estado de Santa Catarina, que é o estado com maior produção de suínos, e por isso também o maior gerador de dejetos suínos no país. Aqui uma demonstração das formas de produção. Aqui em cima a gente tem os suínos, então são animais em gaiolas. Esses dejetos todos são conduzidos e são lavados com água, retirados daqui com água. Da mesma forma, toda a parte de higienização do ambiente é feita com grande volume de água. Aqui são bovinos em terminação em confinamento. Então, esses animais, eles são criados neste caso aqui, o confinamento é de alvenaria. No centro, ele tem um caimento para o centro. No centro, ele tem um piso ripado de alvenaria também. E após raspagem e lavagem de todo o material acumulado aqui dentro, esse material é depositado, então, num tanque no fundo do galpão de terminação. E a partir daqui, então, todo esse volume gerado, ele ganha uma destinação final. O Brasil tem condições necessárias para aumentar a produção e principalmente a produção intensiva de animais, né? Isto porque a gente ainda tem um menor custo de produção do que em outros países, a gente tem um grande mercado consumidor interno e ainda tem capacidade de exportar grande parte nosso do que é produzido aqui. A gente tem questões sanitárias interessantes em relação a outros países, porque a gente tem várias enfermidades que são controladas ou erradicadas. E se a gente falar na febre aftosa e na peste suína clássica, são algumas delas. Nós temos um grande volume de água em relação aos outros países, grande concentração de água disponível, da água doce, está no Brasil, na América do Sul e principalmente no Brasil. A gente tem extensões de terra tanto para armazenar como para utilizar esses dejetos posteriormente como adubação e produção de grão. E a gente tem um clima favorável para todo esse processamento, uma vez que aqui, embora na região sul a gente tenha frio, ainda assim a gente não tem neve e tem períodos bem demarcados em relação a excesso de chuvas em todas as regiões do Brasil. Desta forma, esse processo ele aumenta a geração e a concentração de dejetos em algumas regiões. O dejeto, como definição, são constituídos por fezes, urina, a água desperdiçada pelos bebedouros, a água da higienização, resíduos de ração, pelos, poeiras e todos os materiais decorrentes do processo criatório. Aqui a gente pode incluir líquido amniótico, placenta, materiais como, por exemplo, abscessos, conteúdo de abscessos. Todo esse material que é gerado dentro do processo produtivo, ele constitui os dejetos. As características físico-químicas desse material, então, é basicamente matéria orgânica, com uma grande concentração de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, entre vários outros elementos, todos eles que são incluídos na dieta e, por serem incluídos na dieta, eliminados também nas fezes, aquilo que o organismo não aproveita. No caso dos suínos, a gente tem que pensar
que o suíno ele não tem capacidade de transformar o alimento que ele recebe, ele é ineficiente nesse processo. Então, praticamente 30% do que ele ingere é aproveitado e o restante é excretado. Isso significa que as fezes de suíno têm um alto teor de fósforo. Vários trabalhos têm sido desenvolvidos ao longo do tempo, justamente para que essa eficiência seja melhor, esse aproveitamento em termos do que é utilizado na ração de suíno seja melhor, e com isso se possa aproveitar de uma forma melhor e com menor impacto ao ambiente e os dejetos produzidos por essa espécie. Existem variações nas características físico-químicas, isso vai depender muito do manejo adotado, principalmente dos aspectos nutricionais e da forma como é feito todo o manejo dentro da unidade produtiva, principalmente no que diz respeito à forma de distribuição de ração e à forma de higienização. De um modo geral, o dejeto em si, ele tem entre 75% e 85% de umidade. Por quê? Porque ele, em grande parte, ele é carregado com uma quantidade de água bastante interessante. Para analisar a qualidade de um efluente, principalmente aquele que passa por um processo de transformação, a gente utiliza alguns parâmetros, entre eles a DQO e DBO. A DQO é medida em miligramas por litro, então é a quantidade de oxigênio que é consumida por diversos compostos para a transformação da matéria orgânica sem a intervenção de micro-organismos. Já a DBO é a quantidade de oxigênio necessária para que os micro-organismos possam digerir as cargas poluidoras da matéria orgânica. A gente utiliza muito a DBO como uma forma de medir a eficácia do sistema de tratamento. Se há redução da DBO, significa, ou se há baixa DBO no final do efluente, significa que tem uma grande quantidade de oxigênio dissolvido presente, e com isso significa que a gente fez a transformação, que o processo resultou na transformação da matéria orgânica. Além disso, sólidos totais, né, é a presença de matéria sólida nos dejetos após retirada da umidade. Então, se tem ou não tem uma grande quantidade de sólidos. Sólidos voláteis, então é uma fração do material orgânico. E além disso, a gente trabalha também com nitrogênio e fósforo, que são nutrientes importantes para o desenvolvimento de micro-organismos. Então, o nitrogênio total é a soma de amônia livre e nitrogênio orgânico, e a gente tem que pensar que todo o processo de degradação e decomposição da matéria orgânica, ele tem o ciclo do nitrogênio em suas diferentes fases, com produção de nitrito, nitrato, amônia, nitrogênio gasoso. Todo esse processo se dá de forma anaeróbica ou aeróbica, dependendo qual, e isso vai importar posteriormente no processo ou no sistema de tratamento que vai ser utilizado ou vai ser indicado para aquele dejeto. A questão do fósforo, se espera que tenha fósforo no efluente, isso porque ele é adicionado à ração e acaba sendo eliminado pelas fezes. O fósforo em relação ao ambiente, tanto quanto os compostos de nitrogênio, eles são extremamente importantes porque eles são os grandes, vamos dizer assim, causadores da questão da eutrofização. Onde há uma grande quantidade de fósforo, vai ter uma grande possibilidade de desenvolvimento de algas e outros organismos que vão ser responsáveis pela eutrofização dos corpos aquíferos. O dejeto em relação à questão ambiental, ele causa um impacto, e um impacto negativo, principalmente quando ele não sofre um tratamento adequado. Isso significa que, se ele não sofrer um tratamento adequado e for destinado diretamente para os recursos hídricos, ele vai causar poluição, porque vai ser uma grande quantidade de matéria orgânica lançada nesses recursos hídricos. Se ele não sofrer um processo adequado, ele também vai resultar em poluição dos recursos hídricos. A gente tem que pensar que, como os dejetos têm uma grande quantidade de fezes,
nesse material, ele tem também uma grande quantidade de coliformes fecais, de origem fecal, então os coliformes termotolerantes, e ele, como um contaminante de águas que vão abastecer tanto o meio rural como o meio urbano, ele é um fator importante a ser mensurado. Isto porque, quando os dejetos são lançados nos corpos d'água, eles diminuem o teor de oxigênio dissolvido em função da presença de matéria orgânica e vão ter uma alta demanda bioquímica de oxigênio. Então, esse oxigênio dissolvido ele vai diminuir, ele vai reduzir, porque esse oxigênio vai estar sendo utilizado por micro-organismos para degradar a matéria orgânica. Quando a gente fala em oxigênio dissolvido na água, grande parte, vamos dizer assim, que se espera de uma água que ela tenha pelo menos 8 miligramas de oxigênio por litro de água. Esse oxigênio, então, ele é utilizado na degradação da matéria orgânica. E aqui são dois exemplos de peixes para sobreviverem. Uma truta, ela precisa de pelo menos 5 miligramas de oxigênio por litro de água. Isso a gente pode imaginar que normalmente trutas são criadas em ambientes com uma água muito limpa. A carpa, por outro lado, se tiver 1 miligrama de oxigênio por litro de água, ela consegue sobreviver. É só a gente tomar como exemplo aqui o Parque da Redenção, em Porto Alegre, que tem no lago, onde tem os barcos pedalinhos, uma grande quantidade de carpas, e a gente consegue perceber que aquela água, mesmo bastante turva, com muita matéria orgânica, ainda assim ela tem uma grande quantidade de carpas sobrevivendo naquele ambiente. O que vai influenciar a sobrevivência dos animais e o que vai influenciar essa quantidade de oxigênio dissolvido tem a velocidade da água e a temperatura do ambiente. Isso vão ser fatores que vão influenciar a quantidade de oxigênio presente. A demanda a DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, ela mensura o potencial poluente do dejeto. Então, quanto maior a DBO, mais dejeto vai estar presente no recurso hídrico. E quanto menor for a DBO no final, no efluente, no final do sistema de tratamento, significa que melhor funcionou, melhor degradou a matéria orgânica esse sistema. Então, ela indica o oxigênio que é utilizado pelos micro-organismos e essa mensuração de DBO ela é realizada normalmente numa temperatura de 20 graus por 5 dias em laboratório. Aqui são exemplos de DBO, né, que o esgoto doméstico ele possui de 100 a 300 miligramas por litro de DBO. Já a produção animal pode variar de 1.000 a 10.000 miligramas, então altamente poluente. A indústria, dependendo de sua origem, ela pode ser 2.000 miligramas por litro. E o que a gente deseja ao final de um sistema de tratamento é que esse efluente tenha no máximo 10 miligramas por litro. Então, vocês imaginem um processo de tratamento de efluentes que a gente tem que reduzir 10.000 miligramas de oxigênio por litro para 2 de DBO, né, para 2.000 miligramas. Então, o processo tem que ser muito bem controlado, ou para 10.000 miligramas. 10 miligramas, que é o que a gente espera lá no final. Então, o excesso de matéria orgânica, ele leva à eutrofização, ao desaparecimento da vida aquática. Ele é uma carga, uma sobrecarga no solo. De um modo geral, os dejetos são utilizados como adubação orgânica em solos. E quando muitas vezes utilizado, este solo vai ter uma sobrecarga e uma capacidade máxima de filtração. Então, a gente tem uma legislação bastante interessante no Rio Grande do Sul a respeito do uso de dejetos sobre os solos, e são 100 litros hectare ano. Tá? Mas a gente vai ver depois a legislação a respeito disso, principalmente na questão do licenciamento ambiental. Por outro lado, a gente também vai ter a questão do odor desagradável na água, no ar, pela evaporação de compostos voláteis que estão presentes nesses dejetos
durante o seu processo de transformação, como amônia, metano e entre outros. A gente tem que pensar na questão do controle, né, da geração de dejetos, né? Então, são consideradas algumas etapas. A primeira delas seria produção e coleta. Então, reduzir o volume de produção e pensar em como minimizar o volume durante o processo de coleta. Pensar no processo de armazenagem antes de um sistema de tratamento, o sistema de tratamento propriamente dito, e posteriormente a utilização e distribuição desse efluente gerado. Então, a primeira parte, que é a produção e coleta, a gente precisaria determinar o volume e o grau de diluição desse dejeto. Por quê? Porque daí ele vai ter volumes diferentes conforme dependendo da espécie animal, dependendo do sistema de produção e dependendo da forma como for feita a remoção desse dejeto, a gente vai ter diferentes consistências. Ele vai ser sólido, ele vai ser liquefeito, ele vai ser muito líquido. Isso vai ser extremamente importante para a gente pensar no processo de tratamento e distribuição. Aqui são apresentados para vocês 2 vídeos, um deles como exemplo para vocês olharem, a remoção de dejetos bovinos leiteiros, e esse aqui é a remoção de dejetos suínos, como que isso é feito. O volume do dejeto, ele é influenciado pelo manejo, pelo tipo de bebedouro, pelo sistema de higienização, pelo número e categorias dos animais. Aqui, por exemplo, é uma estimativa que se tem para a questão da produção de suínos. Estima-se que uma granja de ciclo completo, ou seja, que produz desde leitões, tem as matrizes, produz leitões, tem creche, depois faz engorda e terminação desses animais, a gente estima que seja 100 litros por matriz dia, a produção de dejetos. Quando a gente tem uma unidade de produção de leitões, são 60 litros matriz dias, quando a gente tem só a produção de leitões. Já se uma granja ela somente recebe os leitões já da creche, ou desmamados, né? Os leitões já com idade, para poderem sobreviver sozinhos e começar o processo de engorda, isso significa que a gente vai produzir em torno de 7,5 litros por animal terminado dia. Isso vai depender muito do grau de diluição, da forma de coleta desses resíduos, vai alterar muito esse volume. Então, aqui no caso de animais leiteiros, um exemplo, tanto para bovino como para caprino. Então, na vaca, a gente estima que ela vai produzir 50 kg de esterco semissólido por dia. Isso é aproximadamente 10% do piso vivo. No caso de uma cabra, são 5 kg de esterco semissólido por dia. Daí a gente tem que lembrar aqui que o dejeto bovino e o dejeto caprino são completamente distintos. Isso aqui está se pensando tanto nas pelotinhas de fezes que são eliminadas, como o volume de urina, volume de água que é utilizado e por aí adiante, para ser um semissólido, né? Então, dependendo do volume, se for um sistema de produção com leiteiro ou que não tenha controle da água que é utilizada nos equipamentos, pode chegar a 10 quilos de dejetos por animal dia. Então, uma diferença é os 5 quilos até chegar a 10 quilos. Então, é muito variável dependendo do processo de produção e dos controles que são realizados nesse sistema produtivo. Aqui são alguns exemplos em relação a suínos. Então, piso ripado na creche, que é o piso ripado, onde o animal defeca e vai pisoteando e esse material cai para baixo do galpão, onde normalmente ele é retirado com água. Neste caso aqui são fêmeas em gaiola parideiras, e a gente tem aqui atrás desse animal, quando ele para em pé, ele defeca e urina, e esse material vai ser armazenado aqui. Normalmente ele é retirado a parte sólida com um tipo de um rodo, pequenininho, cabe aqui dentro, e posteriormente está feita a lavagem desse material. Então se usa, aqui a gente tem um processo de liquefação. Isso aqui é uma ideia dentro de uma sala de bovinos, né? Como que fica. Então, se a gente olhar o volume de água que é utilizado para remover o dejeto,
como essa pessoa que está passando um onda, é possível ver que isso aqui chega a fazer uma onda. Então, é muito grande o volume de água que é utilizado aqui. A segunda parte, então, seria controlar as formas de desperdício, né? Ou seja, controlar de que forma reduzir o volume de dejeto produzido. Isso significa reduzir o volume de água utilizado na lavagem das instalações, na limpeza, o tipo e altura dos bebedouros, para que não haja desperdício de água quando o animal for beber água. Isso significa também o controle dos bebedouros, para que eles não fiquem vazando. As técnicas de edificação, isso são formas de se pensar que não haja excesso de água da chuva nesses ambientes. Durante um período, por exemplo, em suinocultura, era-se pensado que a água da chuva, os telhados eram coincidentes com o local onde se recolhe os dejetos, justamente para que a água da chuva caia nesse local e levasse o dejeto embora. Com isso, acontece que em algumas épocas do ano, a gente tinha um grande volume de dejeto sendo produzido em relação a outras épocas com menor incidência de chuva. Além disso, todos os fatores ligados à nutrição, como, por exemplo, o tipo de comedouro, para que não haja desperdício, né? Então, e a margem de segurança nas rações. De um modo geral, se calcula que sobre ração, sobre o alimento para o animal. Acontece que quanto maior for essa margem de segurança, quanto maior for esse volume sobrando, maior a quantidade de dejetos gerado, porque esse material, quando for limpo o comedouro, ele vai ser jogado ao solo, ele vai ser retirado dali e vai virar dejeto também. Então, em relação ao desperdício de água, isso aqui é um bebedouro tipo chupeta, que está mal regulado e pinga água o dia inteiro. Então, essa água, mesmo que pouquinha, mas dependendo do tamanho da instalação, o número de bebedouros que existem vazando, o volume de água final vai ser muito grande. Esse é um bebedouro suíno, né, onde o animal, cada vez que for beber, ele é posicionado aqui e a água então extravasa, ela passa para fora deste bebedouro. Por isso toda essa quantidade de água aqui embaixo. A mesma coisa em relação a canos e instalações. Aqui vocês veem, tem um cano que leva água constantemente pingando. A questão das lâminas d'água que são utilizadas em alguns sistemas de produção de terminação, em que na baia tem sempre o volume de água presente, que é o animal defecar e urinar aqui, ele acaba permanecendo algum tempo aqui dentro também. Isso é um fator de risco para algumas enfermidades na produção de suínos. E além disso, todo o processo quando tem vazamento. Isso aqui é um cano para engate de uma mangueira para fazer a higienização local, só que como ela não está bem fechada, bem vedada, ela passa o tempo inteiro eliminando água. Com isso, a gente chega a ter um grande acúmulo de água neste ambiente. O excesso sobra de ração, está aqui um exemplo, né? Se o animal não vier comer todo esse material, isso vai ficar no coxo, posteriormente vai virar dejeto. E o tipo, de novo, da forma como é feita a distribuição e como o animal tem acesso. Se vocês veem, tem ração por vários lugares, não só no comedouro, né, para os suínos, mas muito dejeto, ração desperdiçada que vai acabar virando dejeto. A armazenagem dos dejetos, de um modo geral, ela é um local onde o dejeto vai ficar depositado antes de ser encaminhado para o seu sistema de tratamento. A armazenagem tem que ser pensada como uma forma, dependendo do tempo, dependendo da forma como ela for armazenada, ela não é tratamento. Para que a armazenagem, para que o sistema de armazenagem seja um tratamento, ele tem tempo mínimo e tem que ter estabilidade. Então, esse material vai ficar lá, e isso acontece muitas vezes em relação, por exemplo, em granjas onde a gente tem vários galpões com saídas de dejetos. Esse local de armazenagem é o local que receberia os dejetos de todos esses galpões e onde eles seriam homogeneizados, onde eles seriam organizados antes de seguir para o sistema de tratamento. Nesse tempo, aqui, muitas vezes o que vai acontecer é que esse processo já começa a ser transformado, a matéria orgânica
já começa a ser transformado pelos micro-organismos e, de uma certa forma, a gente tem uma redução de patógenos nesse ambiente. Então, se a gente só tiver armazenamento, os parâmetros do armazenamento vão ficar longe do que a legislação exige para ser utilizado em corpos receptores ou ser lançado no solo. Por isso que a gente tem uma exigência em termos de como manejar esses processos de armazenamento. Então, a gente tem aqui as esterqueiras, que são para o armazenamento. Um problema que se tem em relação às esterqueiras são buracos cavados. Esta aqui é forrada com manta de PAD. Em geral, elas têm que ser protegidas para que não haja perigo de nenhum animal ou nenhuma pessoa ter acesso a esse local, porque elas são profundas. Normalmente, elas têm de 5 a 9 metros de profundidade. Um dos problemas é a questão do dimensionamento, que se a gente não fizer primeiro o cálculo do volume de dejeto gerado, não se tem como fazer o cálculo desse local para armazenagem. O segundo, então, é o processo de gerenciamento. Se esse material for pequeno, significa que ele vai ter que ser esvaziado antes do tempo, quando ele ainda não estiver pronto. Neste caso aqui, a gente tem a incidência de chuva, e isso acaba sendo um problema pelo aumento do volume. Essa aqui já é uma esterqueira de alvenaria, em que foi feito todo um processo de proteção para que não haja ingresso de nenhum tipo de animal ou pessoa até esse local, e ainda assim um telhado para proteger da chuva, então do excesso de material aí dentro. Contudo, dependendo do tipo de resíduo que é utilizado, e este aqui é um resíduo com quantidade exagerada de material sólido, numa propriedade que fazia parte de um programa aqui em Porto Alegre, que era entre o DMLU, né, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, e uma cooperativa de suinocultores, onde existia todo um processo de coleta de resíduos de restaurantes. Então, não eram sobras, não era material que passou por prato, mas sim todo aquele material que veio de panela, que veio da parte de serviço, mas que não teve contato nenhum, né? Não é lixo, né? Então, são as sobras de alimentação. Esse material era destinado aos suínos, muitas vezes acondicionado em sacos plásticos, e alguns dos produtores acabavam não retirando esses sacos, e isso ia para as esterqueiras. O que acontece é que pode ser visto aqui, existe esse processo de colmatação, então, que é como o dejeto ele fica seco e solidificado, e esse material ele é ideal para que haja pupagem de larvas de mosca. E com isso, um ambiente como esse tem uma grande quantidade de produção de moscas. Esse aqui é o mesmo processo, é uma outra propriedade em que não há a preocupação com o telhado, mas o excesso de material sólido aqui foi tanto e não houve movimentação desse material, né? Embora tenha aqui um tipo de um rodo que é para fazer essa movimentação, a gente olha isso aqui e pensa que é o canteiro. Não, isso aqui é uma esterqueira. Aqui por baixo tem uma grande quantidade de dejeto líquido. Os tratamentos químicos, né, podem ocorrer. Então, os tipos de tratamento, ele pode ser químico, pode ser físico ou pode ser biológico. A escolha vai depender exclusivamente das características do dejeto, do local disponível para isso e principalmente dos recursos financeiros disponíveis na propriedade. Então, independentemente de ser físico, químico ou biológico, eles sofrem uma classificação como o tratamento preliminar, principalmente nos resíduos liquefeitos. A ideia aqui é remover a maior quantidade possível de partículas grosseiras. Então, neste caso, a gente não teria os processos como eu mostrei nas esterqueiras, em uma grande quantidade de matéria de partículas grosseiras presentes, como sacos plásticos, entre outros. Isso, no caso de frigoríficos, acontece bastante para retirada de outros materiais, principalmente material de conteúdo gástrico,
alguma outra parte do animal que tenha caído junto com a matéria orgânica, no caso de frangos, retirada de penas, né? É uma forma de remover essas partículas que vão atrapalhar o processo posteriormente. O tratamento primário é a remoção dos sólidos de suspensão. Normalmente ele é um processo químico que acontece com dejetos liquefeitos e também na água, que é quando a gente utiliza material para aglomerar a matéria orgânica em suspensão para formar partículas e posteriormente essas partículas poderem decantar. O tratamento secundário é a remoção da matéria orgânica, é o tratamento biológico propriamente dito. Ele tanto pode ser aeróbio como anaeróbio ou facultativo. Então, a gente vai trabalhar com diferentes grupos de micro-organismos. E, por fim, o tratamento terciário, que também é o tratamento biológico, para remoção final de fósforo e nitrogênio. É quando a gente trabalha com os ciclos do fósforo e nitrogênio para tentar reduzir o que sobrou de um processo secundário. Se a gente tiver uma quantidade muito grande de nitrogênio, a gente tem que pensar em trabalhar com um processo anaeróbico para que esse nitrogênio seja transformado até gás, nitrogênio na forma de gás, e seja eliminado. Então, o tratamento físico, né, são as peneiras que separam o material, só que é num sistema de produção de suínos. Então, os dejetos passam por aqui e todo o material mais grosseiro, como milho que não foi digerido, tudo fica aqui, não vai, fica material sólido, né? Isso pode acontecer por centrifugação também, mas eu te mostro uma centrífuga, ou processo de decantação, que é simplesmente deixar o material sozinho decantar. Em geral, a decantação acaba sendo um processo químico, mas é possível de ser um processo associado a um processo químico, mas ela também pode, dependendo do tipo de material, a gente fazer um processo químico, um processo físico para isso. Então, o que acontece? Essa redução de fases sólidas e líquidas, ela é extremamente importante para reduzir o volume que vai ser tratado. Então, a gente acaba fazendo um tratamento com a parte sólida e um outro tratamento com a parte líquida. E isso reduz o potencial poluidor da fase líquida. Então, isso aqui é uma peneira rotativa, né, para fazer a separação de materiais mais grosseiros. Então, e o tratamento químico? Então, como eu tinha falado anteriormente, essa adição de coagulantes, principalmente onde a gente trabalha com presença de sólidos bem diluídos, dejetos bem diluídos na água, né, que é difícil a sua retirada. Então, ele é agregado para que posteriormente possa ser feito o processo de precipitação. Então, ele cria flocos. Isso é principalmente em abatedouros frigoríficos, por exemplo. A retirada do sangue da água se torna muito complexa. E esse processo de floculação, ele consegue fazer a remoção de grande parte do sangue diluído. Como tratamento biológico, então a gente tem que pensar que são micro-organismos que vão fazer, através de um processo natural, a degradação da matéria orgânica. Ela pode acontecer tanto com os dejetos na forma sólida ou líquida, processos aeróbios, anaeróbicos ou facultativos, dependendo do micro-organismo presente. Posteriormente, nós vamos conversar melhor a respeito dos processos de tratamento de dejetos liquefeitos e também dos dejetos na forma sólida. Muito obrigada.